generosidade de feliz com a paz do Senhor. Nessa manhã, quisiera compartilhar uma palavra que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, e fala: extrema corrupção nos últimos tempos. Diz a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Glória a Deus. A palavra do Senhor está falando de uma certa lista de pessoas, classe de pessoas que haverá nesse último tempo, porque por haver-se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará, diz a palavra do Senhor. E isso aconteceria nos últimos tempos, que são os tempos atuais que estamos vivendo hoje em dia. O Senhor, na sua palavra, Ele mesmo profetizou. E por haver-se multiplicado a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas também diz a palavra do Senhor: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de um dia no qual a ira de Deus há de se manifestar sobre a terra, contra todo aquele que usou de impiedade e não creu naquilo que Jesus enviou falar por meio dos seus profetas, desde tempos antigos. Profecia na qual ele falou que ele iria vir para salvar o seu povo da destruição iminente que há de acontecer no mundo sobre todos aqueles que se entregaram à maldade, à impiedade, à mentira e a toda classe de pecado que vai contra a palavra do Senhor. Porque a própria Bíblia fala que ai daqueles que fazem leis injustas, e é o que mais nesse tempo do fim tem surgido. Governantes que são colocados para poder conduzir um povo, uma nação, tem se aderido, tem estado de acordo a que leis injustas que vão contra os valores bíblicos, os valores a favor da família, possam surgir. E isso fere a santidade de Deus. Pessoas que estão a favor do aborto, do matrimônio homossexual, da liberdade de gênero, de quanta coisa mais que poderíamos citar nessa manhã. Mas tudo isso o Senhor está vendo desde o alto céu, está contemplando cada maldade cometida pelo homem, e mais ainda aquilo que se faz no oculto e no secreto, aquilo que se faz às escondidas, aquela fraude contra as pessoas, aquele pagamento injusto contra os empregados, aquele abuso de autoridade com as pessoas que têm pouco
conhecimento de lei, poderíamos dizer assim, ignorantes. Tudo isso será colocado diante de Deus e Ele irá pesar cada uma das obras, sejam boas ou sejam más. E a palavra vem e nos diz, e ficarão de fora. A palavra nos diz, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. É por isso que Deus tem suportado ao máximo tudo aquilo que o homem continua a fazer contra o seu próximo. Mas tudo isso carregará um duro juízo contra aqueles que não se arrependerem. O Senhor, quando pregou aqui na terra, pregou arrependimento e conversão dos pecados, para o homem poder ser salvo da ira vindoura que há de vir sobre a terra. Mas o homem não quis se arrepender e tem inventado muitas supostas saídas para poder aliviar a sua consciência, procurando em diversas religiões, procurando em diversas possíveis soluções. A palavra nos diz que os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira ficarão de fora do que? Do reino de Deus, que está preparado, que Jesus foi preparar, e Ele prometeu. Aquele que promete e cumpre. Aquele no qual não se acha mentira. Aquele que promete. Não é como o político que a vezes promete e não cumpre. A palavra do Senhor é verdade. Todo aquele que conhece a verdade, a palavra diz que será verdadeiramente livre. Do contrário, é um escravo mais dessa sociedade iníqua. Geração perversa e adúltera, disse o próprio Senhor. Irá ser condenada e destruída por fogo, como foi no tempo de Ló, diz a palavra do Senhor, no qual os homens eram tão perversos e não tinham respeito algum pelos anjos, aquilo que Deus deixou, os anjos de Deus, para ministrar em favor daquele que hão de herdar a salvação. Ló e sua família puderam sair dessa cidade, exceto a mulher de Ló, que gostou da depravação, da imoralidade que havia nessa cidade e olhou para trás. Cidade entregue à idolatria, à imundícia, ao abuso sexual, a estupros, homossexualismo, lesbianismo, tudo aquilo que Deus sabia que iria acontecer, por isso deixou escrito em Romanos 1:26, Ele mesmo entregou aos tais as suas paixões, porque não quiseram amar a verdade de Deus. Por isso, nesse tempo do fim, Deus, pela sua misericórdia, envia a sua palavra ao encontro daqueles que hão de se arrepender e converter dos seus maus caminhos e entregar por completo a sua vida a Cristo. Porque Deus não terá por inocente o culpado, diz a palavra do Senhor. Aquele que ouviu e não quis se arrepender, não quis se voltar para a palavra pura e verdadeira, na qual não há outro livro que tenha vida como tem o livro da Sagrada Escritura.
livro que pode libertar a alma do homem da sua vida de engano, de ilusão, de mentira, de falsidade, hipocrisia, que muitas vezes finge um amor para o teu próximo que não cumpre, porque é só de palavras. Porque diz que tem fé, mas a fé sem obra é morta, diz a palavra do Senhor. Então é necessário cumprir essa fé para com Deus. Todos dizem que creem em Deus, mas a palavra diz que até os demônios creem, só que eles estremecem, eles não obedecem. Para crer em Deus tem que obedecer na sua palavra, tem que se voltar para Cristo, tem que largar da prostituição, pecado que vai levar para o inferno também. O que é prostituição? Relações ilícitas antes do casamento, vender o corpo. Por isso o Senhor deixou tudo estabelecido na sua palavra. E deixará o homem, a mãe e o pai, e se unirá a sua mulher e será uma só carne. Deus deixou a união do casamento para que o homem e a mulher venham a ser abençoados. Enquanto nos dias atuais, por estar na sua própria, no seu engano do seu coração, não quer ter compromisso com as pessoas, quer ficar com uma pessoa e outra, e assim vai passando. Vai prostituindo e vai pecando contra o seu próprio corpo. Esse pecado também irá levar à condenação. E o Senhor está dando oportunidade para que os homicidas venham se arrepender também. A palavra diz que aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Não é somente ir e apagar o corpo de alguém, é quando alguém odeia dentro de si e guarda isso, esse ódio dentro do coração contra uma pessoa. Então é homicida, diz a palavra do Senhor, e os homicidas não herdarão o reino de Deus. Muitos aborrecem o seu próximo, odeiam, porque entra a semente de Caim, inveja aquilo que tem o seu próximo. E a palavra diz como mandamento: não cobiçarás o bem do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O que é pecado também contra Deus? Aquele que adquiriu o seu patrimônio com estudo, trabalho, esforço, vem outro, começa a cobiçar, invejar o que é do outro, e é capaz de pagar um alto preço para poder ter aquilo que é do seu próximo. Manda fazer tudo que é maldade, tudo que é trabalho, para poder ganhar aquilo que o outro conquistou. Essa maldade está diante de Deus. Isso não passa por desapercebido diante de Deus. Deus é um Deus justo, um Deus santo, um Deus verdadeiro. A palavra diz que os seus olhos são como chamas de fogo e estão em todo lugar, estão observando as obras de cada um de nós. É por isso que é necessário se conduzir sabiamente nesse mundo. Não pensar não que o dinheiro vai salvá-lo ou vai colocá-lo numa melhor condição do que os outros. Todos da mesma maneira, ricos, pobres, pequenos e grandes, estaremos diante do trono do juiz, do trono do grande juiz, do Deus de todo poder, o Senhor dos exércitos, aquele no qual tiveram em pouco e o mandaram matar, o justo,
aquele que não tinha pecado algum e carregou o pecado de uma humanidade que estava perdida já para ir para a condenação, para o inferno. E o Senhor, em sua misericórdia, Ele quer perdoar os pecados das pessoas. Ele quer atrair hacia Deus por meio dele mesmo, que Ele hoje é advogado, justo e fiel, para limpá-lo de todos os seus pecados. Ainda a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 21:6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. É por essa promessa, é por tudo que Deus tem para nos dar, por herança eterna, que hoje estamos aqui pregando esse evangelho. Temos em pouco a nossa própria vida. Essa terra aqui já não nos pertence. Temos o dador da vida do nosso lado. O que mais podemos precisar aqui na terra? Ele é que nos livrou de todos os males. Ele é quem cuida da nossa alma. A palavra nos diz, o próprio Jesus é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Não tem outro caminho, não tem outro meio. Não é Maria, não é Aparecida, não é Jorge, não é nenhum outro ídolo que poderá salvá-lo naquele grande dia. E aquele que tem sede, diz a palavra do Senhor, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A fonte da água da vida é essa palavra que hoje está sendo servida para todo aquele que quiser beber dela. Aquela alma cansada, fatigada, que não encontra os prazeres, nas luxúrias desse mundo, saciar a sua sede. A sede da alma, somente Jesus pode saciar ao homem. E Ele oferece de graça. Não é vendido. Nada do que o Senhor deu por meio do seu Filho Jesus, nosso Deus, pode ser vendido, pode ser trocado, pode ser barganhado. Deus não aceita sacrifícios como se faziam antigamente. Ele não necessita de nada. Ele é o dono de tudo. O Senhor conquistou esse preço com seu sangue precioso. É só esse sangue que pode purificá-lo e perdoá-lo dos pecados, de tudo aquilo cometido desde o começo do seu nascimento. E Deus está dando oportunidade para o ser humano se arrepender e se voltar a Ele, porque o tempo da graça está findando. E todas essas pessoas que podem ver-se enquadrados nessa palavra terão que dar conta diante de Deus naquele grande dia. Os homens amantes de si mesmos, aqueles que não tinham amor para o seu semelhante, aqueles que se tapavam do seu orgulho, que pensavam que não precisariam mais de ninguém,
autossuficientes, amantes de si mesmos. Naquele grande dia, o Senhor irá requerir tais. Por que não te arrependeste? Tiveste a oportunidade de saber que só por meio do único e suficiente Salvador Jesus Cristo poderia ser salvo. Aqueles avarentos que só tinham as coisas para si, tinham a oportunidade de poder compartilhar com aquele que necessitava, avarento, querer só para si acumular tudo aquilo que pensa que precisa só para si. Não se importa em dar, porque a palavra nos diz que é melhor dar do que receber, mas só quer para si, só quer amontoar riqueza, só quer amontoar alimento. Quanto nesses tempos estão ouvindo notícias que irá escassear o alimento na terra e estão amontoando